Tabela periódica. Que tabela é essa? Como ler e interpretar as informações que estão nela? Vem comigo que esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, eu sou a professora Rafaela Lima, professora de ciências, e que bom que você está aqui no canal Mais Ciências para aprender sobre esse tema tão interessante que é a tabela periódica. E você olhando aqui meu cenário, você já vê que tem aqui um painelzinho, né, com alguns minerais, algumas amostrinhas de rocha. Pois é. Eu vou já fazer um link com isso aqui e tem aqui um modelo didático em biscuit representando aí um modelo, né, um pouco mais antigo aí no nosso entendimento de como são os átomos, mas uma imagem clássica dos átomos. Quando a gente estuda os átomos, a gente fala assim, tem uma aula aqui só sobre átomos, onde a gente estuda a evolução dos modelos atômicos. Esse não é o modelo que a gente considera atual, né? Mas é uma imagem clássica dos átomos, só para você lembrar que tudo que existe é formado por átomos. E que esses átomos, eles têm características diferentes. Você lembra que um átomo, ele tem um núcleo, e nesse interior desse núcleo tem prótons e nêutrons, e que ao redor desse núcleo tem uma eletrosfera, onde tem elétrons com cargas negativas, prótons com cargas positivas, nêutrons com carga neutra. E a quantidade de prótons, ela varia entre os átomos. E aí essa quantidade ela é tão assim específica que a gente fala que ela é a identidade do átomo, que a gente chama de número atômico. Então, o número atômico é a quantidade de prótons que tem no núcleo e a identidade do átomo, é aquele número ali que ele tem. Então, se eu falo, olha, aqui tem um elemento que eu estou estudando que ele tem 5 prótons, eu sei exatamente quem ele é. E na tabela eu encontro essa informação. O cara que tem 5 prótons se chama boro. E o cara que tem 11 prótons aqui no seu núcleo é o sódio, aquele que você encontra lá no sal de cozinha. Então você entende que tudo que existe é formado por átomos, que a quantidade de prótons e a identidade desse átomo é o número atômico. E imagine você que não existe só um átomo. Eu vou ter ali um grupinho desses átomos. Os átomos estão aí, estão nas estrelas, estão na Terra, estão no ar, estão na gente. E aí o grupo desses átomos com a mesma quantidade de prótons, ou seja, com o mesmo número atômico, a gente chama de elementos químicos. Então, o termo que a gente usa, elementos químicos, olha, isso aqui é um elemento químico. Eu já estou me referindo, então, a um agrupamento de átomos com o mesmo número de prótons. Então, se eu falo, olha, esse aqui é o elemento químico, está aqui na minha aliança, tem aqui o elemento químico ouro. Eu sei que eu tenho vários átomos de quem? Do ouro aqui. E que todos esses átomos de ouro, ó, eu olho aqui na minha tabela, todos eles têm 79 prótons aqui no seu núcleo. Tá? Então, você está me dizendo que a tabela periódica reúne os elementos químicos todos que já foram encontrados até agora na natureza? Sim, exatamente isso. A gente vai ter, então, na tabela 118 elementos químicos, dos quais 92 deles são naturais. Estão aí na natureza. E os outros foram criados em laboratórios. E aí você, né, é muito comum essa curiosidade desde os mais novos, a gente costuma estudar tabela periódica no 9º ano do Ensino Fundamental 2 e depois vai estudar no 1º, 2º, 3º ano, faculdade, dependendo da área que você vai. A gente tem que decorar tudo isso? Na minha história, até hoje, eu nunca precisei decorar toda ela. Geralmente, todas as provas que eu fiz, vestibular, vinha lá a tabela periódica. Então, o que você precisa entender? Você precisa saber interpretar essa tabela. Então, já aliviou um pouquinho, acalmou seu coração, né? Mas aí você pode já ter se perguntado também, tá, 92 desses elementos aqui da tabela, desses quadradinhos, eles estão aí na natureza, né, e tal, mas foi tirado da onde? E muitos deles são tirados de minerais e rochas. Essa tabelinha aqui que eu vou te mostrar de perto, ó, dá uma olhada, coisa linda, comprei na Shopee, vou deixar o link aqui na descrição. Ela tem aqui um monte de amostrinha, né, de minerais e rochas, pequenos pedacinhos, né? E eu já te digo que vários desses minerais, vários desses elementos da tabela periódica, eles estão na composição química desses minerais. Estão fazendo-se algumas purificações, é possível extraí-los daí. Por exemplo, o ferro. No mineral chamado hematita, que é esse aqui, e no jaspe, por exemplo, eu encontro ferro.
Na aquamarinha, por exemplo, eu encontro berílio. Na lepidolita, eu encontro alumínio, flúor, lítio. Só para te dar alguns exemplos. Então, eu uso essa tabela aqui, esse quadrinho de minerais, além de decorar as minhas coisas, porque eu adoro, eu vou usar tanto nas minhas aulas sobre tipos de rochas, para mostrar, já que tem aqui rochas magmáticas, metamórficas, sedimentares, os minerais que as compõem, mas também a gente pode fazer esse exercício, tipo, qual é a composição química? Quais desses vários elementos da tabela periódica eu encontro aqui? Então, você pegou, são 118 elementos químicos, a maioria deles são naturais, mas como é que eu represento eles na tabela periódica? Na tabela, eles vão estar representados, então, pelo seu símbolo, que na maioria das vezes é a inicial do seu nome. Mas sempre. O sódio, por exemplo, o símbolo dele é Na. Você fala, Na, sódio, o que tem a ver? Esse nome, a inicial desse nome, mas não é em português, é em latim. Então, é em latim, então o sódio começa com Na. Nádium. Por exemplo, o ouro, na tabela periódica, é Au. Au, sim, de aurum. O chumbo é PB de plumbum. Pois é. Mas assim, a maioria, o berílio, símbolo BE, magnésio, Mg, cálcio, Ca, oxigênio, O, flúor, F, ferro, Fe, a maioria vai ser similar ao português. Então, pela inicial. Bacana. E aí essa tabela, ela está organizada numa ordem crescente de número atômico. O número atômico é a quantidade de prótons que esse elemento químico tem. Que se ele tiver equilibrado estável, é igual à quantidade de elétrons. Então, cai lá no teu exercício, identifique quantos prótons tem, sei lá, o carbono. Você vem na tabela, localiza o carbono, tá aqui que ele tem o número em cima do seu símbolo é o 6, que é o número atômico dele. Se o número atômico dele é 6, quantos prótons ele tem? 6. E quantos elétrons? Se ele está estável, é 6 também. Tá? Por quê? Por que eu falo se ele está estável? Porque os elementos podem ganhar ou perder elétrons. Legal, então, está organizada na ordem crescente? Isso. O primeiro aqui tem um próton, o número atômico dele é 1, hidrogênio. Na sequência, hélio, número atômico 2. Embaixo, lítio, número atômico 3. Do lado, berílio, número atômico 4. E eu sigo, boro, tá? Em ordem crescente. E essa tabela, ela se organiza em linhas. Quantas linhas? 7 linhas. Linhas também chamadas de períodos. Então, ela se organiza em linhas ou períodos e em 18 colunas, também chamadas de família. Colunas ou família. Então, se eu pergunto para você, e eu quero que você pause esse vídeo, pegue sua tabela periódica agora para exercitar comigo. Vamos? Bora? Reage. Pegou? Tá. Se eu pergunto para você, olha, quem é o elemento químico que está na família 17 e tá na linha 3? Aí você fala, ai meu Deus do céu, e agora? Você vai aqui, ó, família, vai lá em cima, família 1, família 2, família 3, família 17. Ah, achei família 17. Linha 3, a primeira linha está o hidrogênio aqui em cima, junto com o hélio. Então, você vai descendo. Linha 1, e embaixo tem a linha 2. Ah, na linha 3 é o cloro. E qual é o número atômico do cloro? A tabela periódica, ela normalmente, a menos que seja uma versão simplificada, que alguns professores colocam na prova para poder não dar essa diquinha para o aluno lembrar, e eu acho importante sim que vocês lembrem disso. O número que está acima da tabela periódica, acima do símbolo, é o número atômico. Em todas as tabelas vai estar na mesma posição? Não, às vezes ele está meio de lado, daí a importância da legenda. Mas então, aqui nessa tabelinha, em cada quadradinho da tabela periódica, eu vou ter o número atômico, que é a mesma quantidade de prótons e elétrons, se ele estiver estável. E embaixo eu tenho a massa atômica. Massa? A massa atômica é a massa do núcleo, a quantidade que tem nesse núcleo. Então, é a soma de prótons mais nêutrons. Então, a massa é a soma de prótons mais nêutrons? Isso. Então, se eu perguntar para você, quantos prótons o fósforo tem? O fósforo, aquele do palito de fósforo, é. Você vem na tabela periódica e localiza o número atômico dele. Aqui diz que o número atômico dele é 15. Então, quantos prótons ele tem? 15. Quantos elétrons? Estável. 15 também. E quantos nêutrons?
Então você, epa, nêutrons. A massa atômica não é a soma de prótons mais nêutrons? Eu tenho uma bolinha representando aqui, tipo, a minha laranja é o prótons e a azul é o nêutron. Então eu posso fazer uma continha aqui. Eu já sei o número de prótons. E sei que a massa tem os dois. Para eu descobrir o número de nêutron, eu faço então o cálculo de número de massa. Pego aqui o que está na minha tabela. No meu fósforo está dizendo que é 30,9 menos o número de prótons, que é 15. Então o número de nêutrons não vai estar escritinho na tabela, não. Eu tenho que fazer uma continha de menos, que é a massa atômica, que a gente representa pela letra A, menos o número atômico, que é o Z. Isso. Mas, via de regra, né? O que você precisa saber de básico está aqui, que é o número atômico, a identidade dele, e a massa atômica, que é a quantidade que está no núcleo, a soma de prótons mais nêutrons. Legal. Então, eu entendi que na tabela tem elementos químicos, que ela está organizada na ordem crescente de número atômico, que ela se organiza em linhas, chamadas também de períodos, e em famílias, que são as colunas. E essas linhas, elas têm algum significado? Tem. Nas linhas, então, vai estar em ordem crescente de número atômico. Então, assim, na linha 4, o potássio é o 19, o cálcio é o 20, o escândio é o 21, o titânio é o 22. Tá na ordem. Mas tem uma coisa interessante. Nos átomos, nós temos o núcleo e temos a eletrosfera. Nessa eletrosfera, ela se organiza em camadas. Lá na minha aula de átomos, você vai ver isso direitinho. Quantas camadas um átomo pode ter? Ele pode ter até 7 camadas. Então, vai ter a primeira camada, que a gente chama de camada K. Vai ter uma segunda camada, que a gente chama de L. Então pode ter até 7. Isso. Esse meu aqui, por exemplo, na minha representação, né? Ele tem 3 camadas, né? Pode ter uma, pode ter 2, pode ter 3, pode ter até 7. Então, a galera da linha 1, todo mundo aqui só tem uma camada. A galera da linha 2 tem 2 camadas, a camada K e a camada L. A galera da linha 3, ou do período 3, tem 3 camadas. A linha tem um significado também. Todo mundo aqui da linha 6, por exemplo, o césio, o bário, a série dos lantanídeos, a platina, o ouro, todo mundo aqui que está na linha 6 significa que tem 6 camadas na eletrosfera? É sobre isso, pessoinha esperta. É isso aí. Bacana. Então, entendi linhas, entendi ali os períodos, entendi as colunas. Mas e as cores da tabela, né? Às vezes você vai receber uma tabela em preto e branco, vida que segue, mas e as cores? A minha, ela é até um modelo um pouquinho antigo, mas eu vou te mostrar essa aqui, de perto. Olha aí. Essa aí, que é uma tabela atualizada, repare que a maior parte dos elementos da tabela tem uma cor só. Essa cor representa os metais. Pois é, a maior parte dos elementos são metais, a maioria deles sólidos, né? Exceto aí o mercúrio, que é um metal líquido, aquele que a gente usa lá no termômetro. A maioria dele, então, metais, são bons condutores de calor, são bons condutores de eletricidade, são maleáveis, né? Estão super aí no nosso cotidiano. E um pequeno grupinho, esse aí que você está vendo, a gente chama de ametais ou não metais, ou seja, eles não são metais, eles não têm essas características que os metais têm, né? Alguns deles são líquidos, alguns deles são gasosos, não são bons condutores de eletricidade, de calor, pois é. E lá no cantinho, a família 18, também chamada de 8A, são os gases nobres. Os gases nobres têm uma característica de, exceto o hélio, que só tem 2 prótons, todos os outros, descendo aí os gases nobres, eu tenho o neônio embaixo, que tem 10 prótons, o argônio, que tem 18 prótons, o número atômico dele é 18, o criptônio, que tem o número atômico 36, eles têm uma característica. Todos eles têm 8 elétrons na última camada, exceto o hélio. Então todos eles na última camada deles terminam com 8? Termina com 8. Por exemplo, o radônio tem 86 prótons. Mas na hora vai distribuindo e termina com 8. Pois é. Isso faz terminar com 8, ter 8 elétrons na sua última camada, faz com que ele seja estável. Ele não tem uma demanda de se recombinar. Então, entendeu porque o nome dele, dessa família, desse bonde, gases nobres, eles são da nobreza.
eles não se misturam, não precisa ficar se combinando, se relacionando, eles ficam ali, ó, muito pleninhos, gases nobres ou raros, justamente por essa baixa chance de combinação que eles têm. O hidrogênio, reparou que ele tem uma cor separada? O hidrogênio, coitado, não tem família. Não tem família, ele tá ali isoladinho, pois é, ele tem características muito peculiares. E uma coisa também na tabela, que a gente costuma dividir, a galera aqui do meio, a gente chama de metais de transição. E as duas colunas das pontas, a gente chama de metais representativos. Então, a gente também pode chamar de 1A, 2A, aí a gente pula para cá, 3A, 4A, 5A. Em A, a gente bota os representativos. E os metais de transição, a gente faz essa diferença aí. Todas as tabelas vão ser assim, vão ter algumas variações. Às vezes, algumas tabelas, por exemplo, esse modelo meu que eu estou aqui em mãos, ela coloca todo mundo só de 1 a 18. Onde que eu posso baixar uma tabela? Um site que eu super indico é o tabelaperiodica.org. Tem sempre uma tabela atualizada. Você pode baixar ela em preto e branco, pode baixar ela em colorido. Tem lá versões especiais da tabela, por exemplo, tabela periódica de minerais, com a imagem dos minerais no lugar dos elementos. A tabela periódica ilustrada, que eu gosto muito, inclusive é uma boa atividade para se fazer na escola, em feira de ciência, com os alunos, que é montar uma tabela. Eu já montei com os meus alunos, a gente vai montando uma tabela maior, e aí a gente vai colocando em imagens onde a gente encontra esses elementos. Então, aqui no sódio, no Na, eu boto, por exemplo, a imagem de um saquinho de sal, porque eu sei que eu encontro sódio no sal. E no flúor, por exemplo, eu posso botar uma pasta de dente. Aqui no lítio eu posso botar uma bateria de celular, porque eu sei que ele é encontrado aí. É um exercício super interessante, tem essas tabelas prontas, tabela periódica ilustrada. Nesse site, tabelaperiodica.org, você vai encontrar, você pode baixar gratuitamente para uso, sem uso comercial, realmente para usos educativos. Tem uma tabela que eu gosto também lá, que é a tabela com descrição dos elementos. Ao invés de ter só o símbolo, tem uma descrição de onde pode ser encontrado ele, então é bem legal também. E tem várias formas, assim, bacanas de se estudar e de se exercitar mesmo, de exercitar a tabela periódica. Como, por exemplo, realidade aumentada do Google. A gente chama de tabela periódica em 3D que o Google criou, onde você vai projetar ali, em realidade aumentada, aquele átomo, você vai ver o núcleo, vai ver a eletrosfera. Uma forma interessante, né, de aprender brincando. Eu também criei para os meus alunos uma forma de aprender brincando, que é o dominó dos elementos químicos. Olha aqui a caixinha. Então, eu criei a caixinha também. As cartas é um dominó. Mas ali, o que você vai encontrar, né? Enquanto no dominó, na tradicional, você vai encontrar cores, aqui nas minhas pecinhas de dominó, você encontra de um lado o nome de um elemento químico com o seu símbolo. Por exemplo, aqui está o rádio e o símbolo dele, Ra. E do lado a descrição de um outro. Por exemplo, aqui, olha, é um metal cinza, que é um subproduto do chumbo, que o número atômico é 47. E aí você vai procurar na tabela para ver quem é o número atômico 47. Você olha lá a tabela. É a prata. Quem tem a prata vai casar comigo aqui, a pecinha na mesa. E assim o jogo continua. A gente sempre vai casando resumo com símbolo. E aí todo mundo exercita a tabela periódica. Por exemplo, aqui, olha, é o elemento mais abundante no universo, ele não tem família e o número atômico dele é 1. Assim, opa, quem não tem família? O número atômico 1 é o hidrogênio. Aí quem tem o hidrogênio vai casar aqui com você. Ou em alguns casos eu dou a família e te dou, por exemplo, olha, é o elemento, dou uma característica e falo, ele tá na família, ele é da família 15, linha 4. Isso faz com que todo mundo fique ali exercitando, olhando a tabela, procurando, e assim a gente vai montando o nosso super dominó. Você pode adquirir o dominó dos elementos químicos no meu site, maisciências.com.br, na aba loja, super baratinho, você vai receber o arquivo digital e aí você vai imprimir. Já vão vir, então, 30 pecinhas, trabalhando aí características de 30 elementos, e a caixinha você vai cortar, imprimir, guardar. Eu imprimi em papel vergê, que é mais durinho para durar, assim, foi um sucesso com os meus alunos. Então eu imprimo assim uns 4, são 3 folhinhas só, 4 que vai gastar, cada jogo. Então eu imprimo ali vários e todo mundo joga e foi um sucesso, assim. É uma ótima forma de exercitar, aprender sobre as características deles e trabalhar ali tabela periódica loucamente.
Só para fechar uma curiosidade que muita gente tem, é tipo, tá, mas quem criou a tabela periódica? Na ciência, a ciência ela é uma construção. Tudo é feito a muitas mãos. Mas a gente tem um nome para aquele cara assim que começou e fez uma organização que mais deu certo, que foi o Mendeleev. Esse cidadão aí, esse barbudão, em 1869, ele era um russo químico e físico que fazia ali, anotava as características dos elementos, a massa e fazia umas cartinhas, né? E aí ele foi organizando e viu que por semelhança de massa atômica dava para fazer um grupo organizando ali as propriedades, ficava ali propriedades similares de acordo com a massa atômica. E assim ele foi organizando. Depois dele, antes dele já tinha tido algumas organizações que não tinham dado muito certo. Depois dele vieram outras que foram ali complementando. Então realmente a ciência é um trabalho de muitas mãos, é uma construção, mas Mendeleev recebe esse crédito aí quando a gente estuda sobre a origem da tabela periódica mais próxima, assim, de como a gente conhece. Tá bom? Então, espero que você tenha entendido a interpretar. Agora, vamos exercitar, hein? Eu quero que você exercite, que você pegue a sua tabela e vai lá no meu site para adquirir o dominó dos elementos químicos, uma ótima forma de estudar elementos químicos brincando. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal Mais Ciências Vai, que você é daqueles que vem aqui 1000 vezes e não se inscreve nesse canal. Reaja, se inscreva e me siga nas redes sociais. @Mais Ciências Rafaela no Instagram, no TikTok, no Facebook. Até a próxima. Tchauzinho.